Neste segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos continuar falando a respeito da falta de respeito aos idosos, gestantes e cadeirantes. No primeiro bloco falamos, inclusive, a respeito da questão cultural, que parece-me que esse é realmente um problema e começa a partir do próprio governo, como disse bem o doutor Everardo, que vamos assinalar mais uma vez para os nossos telespectadores. O nosso convidado especial hoje é o doutor Everardo Alberto Fonseca de Oliveira, que é psicólogo e psicanalista. E tendo sempre ao nosso lado, é claro, nosso consultor jurídico, o doutor Francisco de Oliveira Neto, que é advogado e professor Chicão. Bem, essa questão do respeito aos idosos é realmente, fundamentalmente, uma questão cultural, não é? Então tem essa questão toda do envolvimento do governo aí com essa falta de respeito na questão da retribuição ao quanto a pessoa já fez culturalmente, economicamente e tudo mais, todas as áreas que se queira imaginar, a pessoa sempre ele contribuiu de alguma forma no seu viver, contribuiu para que o Brasil pudesse então evoluir um pouco mais. Nós temos aqui essa dúvida, que é quanto ao esclarecimento de uma dúvida que é de um ouvinte, de uma telespectadora, melhor dizendo, que ela mandou para nós um e-mail e disse que quando está na longa fila de uma lotérica, tem vergonha de dizer, mas já que o assunto está sendo debatido, talvez alguém possa me explicar de forma que não me intrigue mais. Nas lotéricas não tem banco para sentar como em vários bancos. Às vezes fico mais de meia hora na fila e minhas pernas doem. Tudo bem, porém me chateio quando chega um cadeirante que vai direto ao caixa. Um idoso eu entendo, uma gestante eu entendo, mas mulher com criança de colo, que não anda, entendo. Gente com muletas eu entendo, mas o cadeirante, por que eles precisam de preferência? É um interessante, né? Interessante. Espectadora. Eu sempre, quando eu vou tratar uma pessoa, eu me coloco no lugar dela, sabe? Eu faço isso para tentar ser o mais justo possível. Então eu fico pensando, eu lá na fila como idoso, né? Ou então com uma barriga enorme, tamanho da melancia, e então empurrando a cadeira, empurrando meu próprio peso. Eu acho que o pior peso que tem é o do cadeirante. Já pensou que a pessoa tem que ficar ali empurrando e segurando para a cadeira não andar? O guichê não é feito da altura dela. E eu acho que é uma humilhação, nada é preparado de acordo com o cadeirante. E ainda mais casa lotérica, que até pouco tempo, anos atrás, só fazia loteria, né? Hoje em dia se faz de tudo. Eu fiz uma assinatura da Sky, o cartão para poder recarregar a Sky é na casa lotérica. Eu falei, mas a casa lotérica vende até isso? Ele falou, e muito mais. Né? Quer dizer, que não é uma coisa preparada, foi colocada a princípio pela Caixa, hoje em dia farmácias, padarias, etc. também recebem conta, e todos têm preferência igual, a mesma preferência do idoso, tem a gestante, tem o cadeirante, não tem que ter discriminação com nenhum, não. Todos estão em estados especiais, né? Mas infelizmente se fala uma separação. Agora, eles fazem tanta força que a gente olhando o braço do cadeirante, a gente vê como o músculo, o bíceps e o tríceps do braço dele, essa parte aqui, como desenvolve, né? De tanto ali puxar a cadeira, empurrar a cadeira. Exercício constante. Constante, né? E para sair. Mais difícil é a do cadeirante. E a situação é muito pior. Eu deveria ter preferência, inclusive, entre os que têm preferência. Eu já atendi pacientes cadeirantes. Mesmo em meu consultório, o meu banheiro não era adaptado ao cadeirante. Ele tinha que passar pelo constrangimento, já que não tem banheiros públicos para ele, de chegar e urinar num copo para eu despejar no meu banheiro. Entendeu? Sem contar a perseguição que ele sofria no banco em que ele era funcionário. Ele sofreu uma série de... Não, isso tem algumas vantagens. Hoje em dia, as grandes empresas, a partir de 100, né, são obrigadas a contratar um deficiente, né? Tem essa vantagem. Mas é deficiente praticamente completo. Tem uma pessoa conhecida minha que acha que o filho dela vai ser contratado futuramente ou vai entrar para uma faculdade porque tem uma deficiência. Mas não é 100%. Então ele não vai ser aproveitado. Agora, como que eu chego para a pessoa e falo isso para ela? Talvez indo para o ar, talvez ela caia na real, né? Mas
Ela não vai entender o que eu estou falando. Quando é assim, a pessoa nunca entende que é para ela, né? Doutor Everardo, então por que há tanta falta de respeito e consideração com o idoso? O que podemos fazer para mudar essa situação? Essa é a pergunta colocada também, uma questão colocada também por um nosso telespectador. Aquilo que a gente falava no primeiro bloco, sobre a valorização só da renda familiar, me faz lembrar um poema lindo do Touro Sentado, que é uma resposta dele ao presidente dos Estados Unidos, que para encerrar a guerra, queria comprar a terra deles. E ele respondia ao presidente: mas como eu vou vender a minha terra se nela estão os meus ancestrais? Como eu vou vender minha terra para gente que cospe na terra? Você não está cuspindo na minha mãe e no meu pai. Não é? O índio tem, principalmente o americano, tem esse valor, né? Na verdade, esses valores todos são valores humanos, que nós perdemos pela perversidade do capitalismo. Não foram deturpados. Né? Exatamente, a perversidade capitalista é que nos transformou todos em consumidores. Eu gosto muito de vir aqui, doutor Chicão, porque aqui é direito do cidadão, não é direito do consumidor, percebe? A gente fala sobre o consumidor. Falamos, mas o consumidor, claro. Não é o que manda, nem quem faz o consumo, nem o consumidor. Mas esqueceu que o consumidor é uma das facetas do cidadão. É uma parte integrante. É como se a cidadania passasse a ser uma parte do consumo. Não é assim. Eu não posso virar esse copo de cabeça para baixo e falar que está certo, cheio d'água. Não é? Isso. Então, ele é uma parcela lá de baixo, é a base. É a base, material. Mas não é a parte principal. Não é. E nem... Então, na verdade... Nem outro também é. Enquanto os senhores estiverem jogando lixo na cidade, essa cidade linda, que nos acolhe a todos, enquanto os senhores estiverem jogando lixo, enquanto os senhores estiverem cuspindo no chão, enquanto os senhores estiverem maltratando crianças, adolescentes e idosos, esqueçam, nós não vamos ter uma sociedade civilizada. Sabe? A civilização só acontece quando você se coloca no lugar do outro. O doutor Chicão falou isso com perfeição. Nós vamos ter uma bagunça organizada. Sim, nunca vamos ter civilização, percebe? E a civilização não é a quantidade de móveis, de prédios, é a quantidade de construção de valores que nós somos capazes de fazer. É isso aí. Não é verdade? Temos até uma pergunta, doutor, a respeito. Pois não. A sociedade perdeu os valores? Definitivamente não os perdeu, porque nunca os teve. A gente só pode perder o que já teve. Não é verdade? Certíssimo. Nós nunca os tivemos, essa é a verdade. O Brasil nunca foi preocupado, até muito brevemente. Está acontecendo um movimento que eu luto com toda a minha pequena força para fortalecer esse movimento, que é da valorização da responsabilidade social e ambiental. Responsabilidade social e ambiental é encontrar respostas para as questões da vida humana e da vida da natureza. Claro. Que é a responsabilidade minha, sua e de todos nós, todos os cidadãos. Somos responsáveis. Sabe o que eu acho disso aí? O dia que você encontrar as respostas, ela é tão mutável que ela já se transformou em outra. É verdade. É verdade. O jeito que está a aceleração do progresso, da tecnologia e de outras coisas, ruins e boas. Mas o que me chama a atenção, e aqui vai um alerta para todos os administradores das cidades mineiras, não é? Existem soluções fantásticas no mundo inteiro. Fantásticas de tratamento de água, ô Chicão. Umas, inclusive, baratas e quase de graça, né? Sensacionais. E aproveitando a água até de esgoto. E tornando a água de esgoto potável. Coisas fantásticas sendo feitas no mundo inteiro. Nós despoluíram o Rio Sena. E tecnologia bacana. Ele era poluidíssimo. Você lembra? Não é? Mas parece que em tudo isso aí... Hoje o Sena é um jardim. Existe uma namorei lá. Uma preocupação da minha parte, é o seguinte, que o conceito de cidadania, ele já vem sendo, como sempre acontece, também deturpado um tanto. E estão querendo colocar a cidadania como se fosse somente os direitos da pessoa
em requerer, exigir do Estado, exigir das outras pessoas, a observação daquilo que ele é de direito, e esquecem que o nosso direito termina exatamente ali onde começa o direito do outro. E cidadania, no meu entendimento, não sei se vocês concordam comigo, professor Chicão, doutor Everardo, se concordam comigo, mas eu considero o seguinte, que cidadania é muito mais a participação da pessoa para que a vida, o mundo, a natureza, o meio ambiente seja melhor para todos. Eu concordo plenamente com o senhor, está coberto de razão, é disso que nós estamos falando, não é? É a responsabilização. O que é a responsabilidade? É a habilidade de buscar respostas para questões que não são só minhas, são de todos, não é? Isso é a responsabilidade social e ambiental. E as empresas brasileiras e no mundo inteiro, o capitalismo hoje, o capitalismo avançado, ele está atento para todas essas questões. E são questões hoje da sociedade como um todo. Não é? Burro é quem continua a produzir de maneira irresponsável. Porque não vai vender. Em pouco tempo não vai ter mercado. Sem querer interromper o senhor, eu gostei muito, eu estava olhando as perguntas que os telespectadores fizeram, vou tomar a vez do Ronaldo. Eu achei um aqui de uma assim, uma tirada muito boa. Em questão de cadeirante, até para idoso também. Você andaria de olhos fechados pela calçada de sua casa? Não é. Eu acho que eu não andaria, não. Tem nem como, né? Eu não sou cadeirante, pelo menos não pretendo ser gestante, e também não estou totalmente idoso, né? Mas eu acho que eu não andaria, não, porque ela tem trinca, tem um matinho num canto, tem 2 degraus, então o senhor andaria? Seguramente não, Chico. Não, né? Seguramente não. Então nós não estamos preparados para nada. Não. E o nosso código de posturas, ele contempla a questão das calçadas, né? Contemplo. Mas isso não é observado geralmente. Principalmente se a pessoa seja assim, não sei se seria o caso de cabo eleitoral, pessoa da família de algum político influente. Essa assim. pergunta é engraçada porque ela envolve as 3 partes, o idoso, o gestante e o cadeirante. Há 2 anos eu venho brigando com a minha faxineira para não jogar água para lavar a calçada. Sabe? Ah, mas você não vai conseguir, isso é mania. Não, mas eu tenho tentado ensinar para ela soluções. Eles lavam a calçada com a mangueira, Com a né? mangueira. É mais fácil. Muito bem, esse assunto, sem dúvida alguma, vai gerar muita discussão ainda. Nós vamos voltar a falar em outros programas aqui, né? E queremos até contar novamente com o doutor Everardo em outras ocasiões também. É um prazer. Para esse bate-papo e levando aos nossos telespectadores esclarecimento. Mas hoje nosso programa vai chegando ao final. E convido a todos vocês para na próxima semana, então, este programa. Muito obrigado a todos.